Senhoras e senhores, boa noite. Começa a Câmara Aberta Sindical, o programa que debate o mundo do trabalho. Programa feito às quartas-feiras, como sempre, ao vivo e com a participação sua, telespectador e telespectadora. Como a gente sempre diz aqui na abertura, o programa geralmente gira em torno de um eixo ou de um assunto central. Ou uma categoria, ou uma negociação salarial, ou uma iniciativa na área legislativa, sempre alguma coisa relacionada ao mundo do trabalho. E depois outros assuntos vão sendo agregados na medida em que o programa vai acontecendo durante uma hora. Hoje nós vamos falar dos engenheiros, de uma categoria que é absolutamente fundamental para a economia e mais fundamental ainda para a vida moderna e a vida urbana, porque tudo que a gente faz, em todos os nossos gestos, ainda que mais menores, sempre existe a presença da engenharia. Tomar um elevador, né? Acendeu lá o interruptor da energia elétrica, abriu uma torneira, tudo isso tem a presença efetiva da engenharia. Bem, nós vamos conversar hoje com o Murilo Celso de Campos Pinheiro, que preside o Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, também a CNTU, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores de Nível Universitário, e a Federação Nacional dos Engenheiros. Estamos aqui também recebendo o João Carlos Gonçalves Bibo, que é o vice-presidente do Sindicato dos Engenheiros de São Paulo. Vamos ter na linha, que é uma pequena participação por telefone, do Alex Fernandes, que é diretor do Sindicato dos Metroviários de São Paulo, porque tem uma onda, um boato de que haverá demissões na companhia do metrô de São Paulo. A gente precisa apurar, ver se isso é real ou se é boato. Murilo Celso de Campos Pinheiro, João Carlos Gonçalves Bibo, muitíssimo obrigado pela presença de vocês. Começo aqui pelo Murilo. Murilo, o Brasil está crescendo, menos do que a gente gostaria, mas o Brasil se urbanizou rapidamente e existem programas que precisam muito dos engenheiros, como, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, várias obras do PAC, transposição do Rio São Francisco, as grandes hidrelétricas, Porto de Suape, etc. Então, minha pergunta é óbvia sobre o mercado de trabalho. Está bom, está ruim para o engenheiro? Como é que está? Eu acho que nós estamos com uma demanda por um engenheiro, sem dúvida nenhuma, até por conta de tudo isso que você está falando, Franzinho. Eu acho que nós temos aí a oportunidade do crescimento, do desenvolvimento do país, com, sem dúvida, mais engenheiros. Porém, eu acho que nós precisamos valorizar muito mais a categoria, valorizar muito mais o engenheiro, para que a gente tenha mais possibilidades, mais oportunidades. Agora, Murilo, a valorização do engenheiro, ela pressupõe o quê? Melhoria na qualidade do ensino, que deve vir lá desde o ensino básico, a melhoria dos salários, a melhoria das condições de trabalho, ou tudo isso junto? Eu acho que é um conjunto, né? Tá. Sem dúvida, é um conjunto. Nós fizemos um trabalho grande, onde nós falamos do crescimento e desenvolvimento do país, que nós abordamos a questão da educação, nós abordamos a questão da oportunidade de trabalho, da valorização profissional, também que envolve aí a questão salarial, envolve a questão de postos de trabalho adequados e tal. Então, é um conjunto de questões. Perfeito. Eu queria aproveitar aqui, Enésio, e mostrar 3 jornais do Sindicato dos Engenheiros que, de certa forma, reforçam aquilo que eu disse no começo, né, da presença efetiva do engenheiro na vida nossa, dos cidadãos. Os ônibus pé de passagem, que aborda aqui a questão dos corredores e, mais importante que isso, da mobilidade urbana, onde a engenharia é absolutamente imprescindível. Um outro assunto que tem a ver com o mercado de trabalho, com a defesa da categoria, em que o sindicato expõe sua posição, a federação, melhor dizendo, importação de engenheiros é desnecessária, estudos e levantamento junto a organizações empresariais descartam ser preciso contratar profissionais estrangeiros para suprir demanda nacional. Ampliar o número de graduados continua sendo meta estratégica, aponta a FNDE, Federação Nacional. E também o Jornal do Sindicato, Programa Engenheiro Empreendedor, outubro de 2013. Como eu não sei do que trata o Programa Engenheiro Empreendedor, eu não perguntei antes do programa começar, eu quero saber do João Carlos Gonçalves Bibo, primeiro agradecendo a sua vinda, o que é esse Programa Engenheiro Empreendedor? Primeiro, quero cumprimentá-lo e agradecer a oportunidade de podermos estar aqui participando desse programa que é tão importante para a classe trabalhadora. O programa do Engenheiro Empreendedor é um programa que nós já temos no sindicato há muitos anos. É um programa onde que nós preparamos
procuramos preparar mais ainda o profissional para a área de trabalho. Então, são cursos que nós montamos e procuramos dar para todos os profissionais que se inscrevam nesses cursos. Então, nós fazemos a divulgação através desse jornal, são vários cursos, e aí os engenheiros vêm, se inscrevem, né? E aí nós temos a administração desses cursos. Então, é uma forma de você realmente procurar preparar o engenheiro para o mercado de trabalho propriamente dito. E também uma visão também, para que ele possa enxergar também uma oportunidade, para que ele também possa montar uma própria empresa. Se amanhã ou depois ele tiver uma necessidade de querer montar uma empresa, porque o engenheiro tem facilidade para ser um empreendedor mesmo, né? Para montar a sua própria empresa. Tudo. Então, esse curso visa exatamente isso daí, procurar um engenheiro, fazer com que ele tenha realmente uma direção para a área de empreendedor, a área empresarial. Né? E há também uma área de preparação técnica para ele próprio, o engenheiro empreendedor. Correto. Eu sei que o sindicato também tem uma escola de engenharia, depois eu quero conversar com o Murilo sobre isso. Mas já que você falou de um assunto, você adivinhou o que eu tinha anotado aqui, sobre o empreendedorismo, porque evidentemente que o engenheiro, em certas ocasiões, é uma espécie de profissional liberal, ou microempresário, né? Ele monta lá seu escritório, tem que ter lá uma secretária, um assistente, hoje se usa muitos softwares, né? Computadores, provavelmente tem que ter lá uma pessoa tecnicamente qualificada para operar isso. Aí eu já falei de 3 funcionários, certo? E já falei de uma despesa mensal de uns 30 mil reais, certo? Bom, eu lá na agência sindical nós somos microempresa e nós somos tratados pelo fisco brasileiro como se fôssemos as organizações do Globo, pagamos a mesma quantidade de imposto, que a gente não faz parte do Simples Nacional por sermos empresa de comunicação. No caso do engenheiro, você acha que essa ideia de ampliar o Simples Nacional ajudaria os engenheiros que são empreendedores? Sim, totalmente. Eu acho que o quanto você puder realmente desonerar qualquer empresa, qualquer mercado de trabalho, você dá condições realmente para o profissional e para a empresa crescer. Eu acho que a desoneração é necessária em todos os ramos, não só como a gente fala na própria microempresa, mas em todos os ramos do mercado brasileiro hoje. Porque infelizmente, nós temos realmente muito imposto, muita carga tributária colocada em cima das próprias empresas. E isso é ruim para todo mundo. E principalmente para nós, que somos pequenos, Sim. que estamos começando, que temos que realmente montar e ir no mercado altamente competitivo. Né? Um mercado muito competitivo. Então, isso daí, toda vez que você puder realmente fazer uma desoneração dos tributos, você vai realmente dar condições para que as empresas prosperem muito aqui no nosso país. Perfeito, até porque o pequeno não tem BNDES e não tem isenção de IPI e não tem desoneração da folha de pagamentos. Murilo, antes de passar aqui a pergunta próxima para você, Murilo, que preside o Sindicato de Engenheiros do Estado de São Paulo, eu queria mostrar alguns materiais. Este aqui me foi entregue pelo Robson Gazola, é uma publicação do DIAP, Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, uma instituição muito séria que temos no Brasil, para que serve e o que faz o movimento sindical. E aqui é uma espécie de cartilha, um beabá sobre a atuação sindical, que evidentemente, além de defender a categoria, atua conforme lá a Constituição, o artigo 8º, o capítulo 2 dos direitos sociais e etc. E aqui é uma série de entidades que patrocinam esta publicação, inclusive a Federação Nacional dos Engenheiros e também vi aqui a FEComerciários, que é a Federação dos Comerciários no estado de São Paulo. Por falar em comerciários, eu queria mostrar, para a gente dar prosseguimento ao programa, aqui o folder do 22º Congresso Sindical Comerciário. Temos um cartaz aqui, né, pregado na parede, e que será agora de 15 a 17 de outubro, portanto, na próxima semana, em São Pedro, perto de Piracicaba, que todo mundo conhece São Pedro. E eu tenho a programação. E vejo que a Hortência, que foi uma das mais ilustres e impressionantes jogadoras de basquete da história, vai falar sobre as lições do esporte aplicadas na liderança sindical. O Antônio Rogério Magri
vai falar também, e o João Guilherme Vargas Neto, consultor sindical, Magre, que já foi ministro do Trabalho, o Brasil depois das manifestações populares. Muito bem, bom congresso a todos. Murilo, eu conversei em outras ocasiões contigo aqui, até já levantei essa questão no ar, que é a qualidade do ensino básico no Brasil, né? Apesar de todos os esforços, o ensino básico ainda é muito precário. E um aspecto que digamos, denuncia essa precariedade ainda é o ensino da matemática. E é impossível ser bom engenheiro se não dominar a matemática. E vocês têm uma escola lá agora para engenheiros já formados ou para formar engenheiros? Como é que essa escola no sindicato já é reconhecida pelo MEC? Então, nós temos uma escola, uma faculdade de engenharia de inovação. Essa faculdade de engenharia de inovação foi reconhecida agora, esse mês passado, foi aprovado por unanimidade pelo Conselho Nacional de Educação. Quando foi, Murilo? Desculpa. Mês passado. Ah, tá. E agora, esse mês, ela vai ser publicada, será a publicação do MEC, através do ministro, já dando a liberação total da faculdade. Essa faculdade será para a graduação do profissional e nós estamos fazendo também, obviamente, consequentemente, nós vamos fazer pós-graduação, doutorado, mestrado, ensino à distância, quer dizer, nós estamos preparando também um rol de profissionais, quer dizer, um rol de ações no ar da educação para promover o profissional, para educar, para preparar o profissional para o mercado. Olha, aqui pergunta o Jaime do Jardim Bonfilioli, mais ou menos ao encontro que você está falando. As nossas faculdades de engenharia estão passando para os alunos a importância da ética? Eu te pergunto, que relação tem ética e engenharia? Eu acho que tem uma relação total. O profissional precisa de ética o tempo todo. A ética deve ser discutida como uma questão básica para os alunos, porque, veja bem, dentro da nossa engenharia, nos nossos conselhos, no sistema Confiacre, no sistema da engenharia é discutido ética e tem uma cadeira de ética. A ética precisa ser discutida o tempo todo. Nós temos até, na questão da profissão, a ética é uma coisa que é levada muito seriamente. Então, se você tiver uma atitude antiética, você é denunciado dentro do sistema. Eu perguntaria aqui ao João Carlos Gonçalves Bibo o que seria uma atitude antiética de um engenheiro. Do médico seria omissão de socorro. O jornalista seria publicar uma inverdade ou distorcer aquilo que uma fonte disse. No caso do engenheiro, o que seria? Eu acho que do engenheiro, o primeiro problema de ética que pode surgir do engenheiro por exemplo, é um engenheiro que assine as plantas, né, de uma forma sem estar realmente se preparando para que possa realmente fazer um trabalho para um proprietário. No caso de uma planta, de uma residência, isso daí. Então, isso daí fere totalmente o procedimento de ética que o Conselho preconiza, porque você não pode ficar assinando, ser o que eles chamam, normalmente na engenharia chamado, do engenheiro calígrafo. É o que fica assinando N plantas. Você tem um número de plantas que você pode assinar, né? Desde que você acompanha a obra. Né? Exatamente. Para você ter condições de poder acompanhar a obra. Se não caiu o prédio, que nem caiu do Sérgio Naia, exatamente. Né? Exatamente. Isso é o problema do engenheiro, que ele pura e simplesmente assina a planta, né? Certo. Um desenhista faz a planta, leva para ele assina aquela planta e nunca vai na obra para saber como está a execução daquele serviço. Correto. Então, isso daí realmente é um problema de ética sério na engenharia hoje em dia. E isso nós temos muito aí, principalmente nos municípios, né, onde que você tem aí um monte de engenheiros que viraram hoje engenheiros calígrafos, né? Ficam assinando um monte de plantas. Então, eu acho que esse daí é um dos pontos principais que tem. E também em todos os outros ramos da engenharia, na engenharia mecânica, na engenharia elétrica, realmente, o que você exige sempre do profissional? É que ele esteja junto na execução daquele serviço. A partir do momento em que ele, pura e simplesmente, dá o nome dele e nem aparece e não faz nada, ele está infringindo totalmente a ética no serviço. Correto. Que interessante. Eu nunca havia pensado nisso, né? Que a gente sempre pensa em ética ligada à medicina,
a jornalismo e a advocacia, né? Numa profissão técnica nunca havia me ocorrido, mas aqui acho que ficou muito claro como é importante ter uma postura ética também numa profissão técnica, porque o resultado do trabalho do engenheiro vai definir segurança, né? E qualidade de vida das pessoas. Me informaram que já estamos na linha, posso chamar a vinheta, ok? Vamos lá? Muito bem, falo com o Alex Fernandes, que é diretor do Sindicato dos Metroviários de São Paulo. Boa noite, Alex, obrigado pela sua participação. Eu já faço uma pergunta. A informação que a produção nos passou é de que está havendo uma possibilidade de demissões de trabalhadores no metrô. É fato? Boa noite, Franzin. Boa noite, telespectadores. Boa noite aos demais debatedores aí do programa. E é fato. Fomos surpreendidos na tarde de segunda-feira com uma denúncia, com o secretário de Transporte Metropolitano, Jurandir Fernandes, fazendo um anúncio na imprensa que fará um programa de demissão voluntária, acelerar aposentadorias e cortar custos do metrô por conta da tarifa, que sofreu aí a redução dos 20 centavos nas manifestações de junho. Então é fato que o secretário tem feito essas insinuações e nós estamos aí já abrindo campanha na categoria, pedindo esclarecimentos para a empresa e algum tipo de conversa formal, né, para que essas coisas a gente tenha como combatê-las. Ô Alex, agora a companhia do metrô ela é deficitária efetivamente ou não? É esse o grande debate que nós queremos fazer com a sociedade, com o próprio metrô e com o governo de São Paulo. Nós tivemos aí no último período as grandes informações aí da mídia do propinoduto tucano, do PSDB, onde bilhões, está na ordem de 1,5 bilhão de reais desviados de 1998 até o ano corrente, correto, desviados dos cofres públicos nas licitações fraudulentas das multinacionais que fazem as reformas e implantações do sistema do metrô. Se teve 1,5 bilhão desviado do cofre público, é balela agora vir o secretário dizer que os 20 centavos deixou a empresa deficitária. E mais, os 20 centavos que foi rebaixado da tarifa no mês de junho, foi uma isenção de imposto do governo federal, o PIS/COFINS, imposto que a patronal recolhe para o INSS também, e uma redução da tarifa da energia. Então, não sofreu nenhum déficit por conta do reajuste da redução dos 20 centavos. Correto. É uma tremenda mentira, é uma manobra do governo de São Paulo e nós queremos pôr isso a limpo junto da sociedade. Perfeito. Alex, por fim, uma terceira pergunta, já que o na linha aqui é rápido, temos que ser rápidos, peço até desculpa. Terceirização no metrô, é grande o número de terceirizados na companhia? É muito grande o número de terceirizados, empresas contratadas para fazer serviço de metroviário. Nós estamos aí na ordem já de praticamente de 30 a 40 mil trabalhadores terceirizados no metrô, nesse sistema que a empresa está implantando atualmente. Tá. E isso, no quesito segurança do usuário, afeta ou não? Olha, eu não diria que as empresas terceirizadas afetariam a segurança. O que afeta é a promiscuidade mesmo do trabalho, do serviço que está prestando as multinacionais para o metrô. A mão de obra metroviária está à disposição e tem muita experiência. E o que ocorre é que essas multinacionais, ao deter as licitações fraudulentas, diga-se de passagem, ela inibe a mão de obra metroviária de atuar no sistema por algum motivo, né, que a gente precisa ainda desvendar qual seja. Correto. Mas a segurança do usuário, a segurança do metrô está em risco, haja visto o descarrilhamento que nós tivemos entre Barra Funda e Marechal Deodoro no mês passado. Sim. Então, nós temos que ver muito bem isso. Perfeito. Alex Fernandes, muitíssimo obrigado e o programa está à disposição da categoria metroviária e de seu sindicato para vir aqui dar o seu recado quando julgar necessário, ok? Um forte abraço. Obrigado, Franzini. Um abraço para os telespectadores aí. Até mais.
Muito obrigado. Murilo, a gente espera que no PDV não estejam incluídos engenheiros, ou se você acha que pega engenheiro também. Olha, o Francisco, você me permite, eu Sim. acho que o Alex é um cara muito bem preparado, viu? Esse diretor que acabou de falar, eu conheço ele bem, muito bem preparado, falou muito bem. Eu estou do lado dele, acho que ele está correto. Tá. Porém, eu acho que o Jurandir, o secretário Jurandir, fez essa informação, deu essa informação de um PDV, né, de uma demissão voluntária. Eu acho que foi ontem ou anteontem que ele fez essa declaração. Porém, eu acho que ele foi infeliz nessa declaração, eu quero colocar. O Jurandir? Jurandir. Porque nós temos um investimento enormes no metrô, nós precisamos de mais trabalhadores, os trabalhadores lá estão trabalhando no seu limite. Eu acho que nós precisamos de mais profissionais trabalhando lá. E você falar nessa altura do campeonato em demissão, pensar em demissão voluntária, mesmo que voluntária, eu acho que nós temos que estar fazendo um programa inverso, um programa de captação de profissionais, de contratação de profissionais. Acho que isso é uma coisa que deve ser pensado. Nós temos um metrô a todo vapor, quer dizer, o trabalho do metrô a todo vapor, grandes obras, participando montando projetos grandes. Eu acho que nós tínhamos que ter mais profissionais dentro do metrô, contratações, outras, e não demissões. Eu acho que foi, no mínimo, eu acho que equivocada essa colocação. Não estou aqui querendo fazer nenhum juízo de valores, se ele está certo ou errado, mas eu acho que foi equivocado, porque nós deveríamos ter contratações. Eu concordo plenamente com o Alex nessa questão. Eu acho que nós devíamos estar pensando nessa questão. Nós, sindicatos de engenheiros, fomos atrás dessa notícia, não conseguimos obter a continuidade dessa notícia. Fomos atrás também dos diretores de recursos humanos do metrô, não tivemos essa informação, eles não têm essa informação internamente. Então foi, de fato, uma declaração do secretário, talvez no momento que eu acho que a gente devia estar contratando e não demitindo. Além do que, no momento em que se discute mobilidade urbana, porque se tornou uma discussão, digamos, imperiosa da vida real, a mobilidade urbana, para que seja efetiva e o transporte, de fato, seja um direito dos cidadãos, é preciso ter mais trabalhadores e não um corte de gente. Está indo na contramão da história aí a proposta do Jurandir. João Carlos Gonçalves Bibo, vice-presidente do Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo. O Brasil tem vários programas de iniciativa do governo federal, como Minha Casa Minha Vida, um programa grande. Tem as grandes obras das usinas, Porto Suape, uma série de outras. Eu vi esta semana um aumento das vendas dos imóveis novos em São Paulo, uma venda grande, aumentou bastante. Também o crédito da Caixa Econômica Federal. Eu queria saber se esses programas são indutores de emprego, se são geradores de emprego. E também se os programas de concessão de aeroportos, de portos, de rodovias, ensejam a possibilidade de contratação de engenheiros e que tipo de engenheiro que seria contratado? Olha, eu acho que o desenvolvimento, aliás, eu até gostaria de dizer o seguinte, a nossa federação, através do nosso presidente Murilo, teve uma iniciativa brilhante que foi a preocupação no momento em que a engenharia estava estagnada, onde nós tínhamos realmente no Brasil uma visão exclusivamente monetarista, nós saímos naquele momento pregando e montando um programa que chamava Mais Engenharia, né? Cresce Brasil, Mais Engenharia, Mais Desenvolvimento. Esse programa visava exatamente isso, porque nós temos certeza que a partir do momento que você tem uma engenharia, no momento em que você realmente pega o país e começa a investir em obras, tirando sim o dinheiro da aplicação financeira, você vai realmente produzir e vai agregar muito trabalho para toda a população. Então, nesse momento, nós começamos a fazer esse trabalho, desenvolver esse trabalho, e foi um trabalho que realmente deu muito sucesso. Inclusive, podemos até afirmar, né, o Murilo
tem dito muitas vezes isso daí até, porque é uma realidade, isso até ajudou a formação do próprio PAC. Né? Tá. Quando montamos o PAC, nós já vínhamos fazendo esse trabalho do Cresce Brasil, mais engenharia, mais desenvolvimento, e isso nós pudemos ver que houve sim uma aceleração do emprego no país. Então, quando você tem engenharia, quando você tem obra, isso automaticamente traz junto o emprego. Agora, né? qual a relação que tem, digamos, a contratação de um engenheiro numa indústria, ela gera quantos postos de trabalho diretamente? Olha, existem muitas teorias falando sobre isso. E muitas variáveis também. Né? Não existe um número assim fixo. Mas existem até pessoas que dizem que para cada engenheiro você cria aí praticamente mais 30, 40 empregos em volta, agregado àquele engenheiro. Então, não é uma coisa concreta, real, mas é um dado aí que a gente tem realmente, que a gente pode utilizar como uma fonte aí de informação. Murilo Celso de Campos Pinheiro, presidente do Sindicato dos Engenheiros e também da Confederação Nacional CNTU. Pré-sal. Né? Agora a verdadeira joia da coroa é o pré-sal. Gerará emprego para engenheiros? Vocês já mensuraram qual é o potencial? Sem dúvida. Nós entendemos o seguinte, do crescimento, do desenvolvimento, você fez uma fala logo no começo, que você disse, com essas condições, nós temos condições de alavancar, tem mais engenheiros, sem dúvida nenhuma, pré-sal, o PAC, a Copa do Mundo, a Olimpíada, sem dúvida traz mais um movimento e demanda por engenheiros. Tá. O pré-sal, por exemplo, é uma coisa que você precisa se especializar, há necessidade de mais profissionais e há necessidade de cada vez mais empenho para que a gente tenha lucro em cima do pré-sal, para que a gente busque o conhecimento cada vez maior. Tá. Bom, daqui a pouco vamos chamar o intervalo, mas eu já registro aqui o Juliano Tamura, da Liberdade, diz: sabemos que o superfaturamento de nos trens no metrô pode chegar a 577 milhões e o secretário ainda tem coragem de falar em demissões e redução de custo? Bom, aqui o Alex do sindicato falou 1,5 bilhão. Bom, não importa se foram R$10 ou 10 milhões de reais. O fato é que a gestão pública tem que ser transparente, ser honesta, não pode haver desvios. Também tem aqui o Gilberto de Cotia, Esther da Moca, o Nildo Nogueira, do bairro do Limão, que comenta aqui a questão da carga tributária. A gente vai colocar isso daqui a pouco no programa aqui para o Murilo e para o Bibo, mas vamos chamar o intervalo, Enéas, podemos chamar já, e aí a gente dá sequência ao programa, ok? Vamos ao intervalo? Podemos ir? A FEComerciários, formada por 68 sindicatos filiados no estado de São Paulo, representando 2,5 milhões de comerciários, apresenta Momento FEComerciários. Cruzeiro elegeu a sua Miss Comerciária 2013, dia 1º de outubro. A eleita foi Maria Isabel de Almeida, funcionária da Grife Íntima. O Miss já virou tradição, declarou o presidente dos Sincomerciários de Cruzeiro, Charles Fernandes. A Varé também conheceu sua Miss Comerciária. A grande campeã foi Ana Paula Celestino, depois de uma disputa acirrada na passarela da Office Lounge, dia 4. Ela representa a Pernambucanas. Flávio Zandoná, presidente dos Sincomerciários, exaltou a presença das candidatas e do público. As trabalhadoras de Botucatu e São Manuel concorreram ao título de Miss Comerciária no sábado, dia 5. E a escolhida pelos jurados foi Aline Bezerra, de São Manuel, que trabalha no laço de fita. Carlos Negrisoli, presidente dos Sincomerciários de Botucatu, parabenizou todas as misses pela participação. A finalíssima do Miss Comerciária Paulista 2013 será dia 23 de novembro no Centro de Lazer da FEComerciários, em Praia Grande, Baixada Santista. Passado pouco menos de 2 meses do lançamento da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Comerciários em Brasília, o Estado de São Paulo abriu a série de abertura deste fórum em todo o Brasil, dia 3 de outubro, com a presença do deputado federal Roberto Santiago e do deputado estadual Carlão Pignatari. O ato reuniu cerca de 200 pessoas no auditório Franco Montoro, na Assembleia Legislativa.
A maioria dos 68 sindicatos filiados à federação também compareceu. Santiago preside a Frente Nacional e Pignatária no estado. Mota falou da importância da criação da frente. Os comerciários estão de parabéns, parabéns à CNTC, juntamente com o deputado Roberto Santiago. Eu acho que é a maior frente parlamentar já criada. Abrange aí a categoria dos comerciários, uma das categorias mais importantes desse país, né, que tem hoje 12 milhões de comerciários. E aqui, a regional de São Paulo foi a primeira, né, frente parlamentar aqui do estado de São Paulo, a primeira regional que estão fazendo. Então, para a gente é um motivo de orgulho. Com certeza, a partir de hoje aqui em São Paulo, se vislumbra, se desenha uma maneira no diálogo com os nossos deputados e deputadas, com o executivo e principalmente com os empresários, de mudança, de respeito por aquela categoria que dá sustentação ao nosso país. Levi Fernandes também falou com a nossa reportagem. É um sonho que se realiza, assim como nós conseguimos a regulamentação da categoria, é mais um sonho que hoje se realiza. Conseguimos instaurar a frente parlamentar mista na Câmara Federal. São Paulo está sendo marco, é o primeiro estado que nós estamos fazendo. Isso aí nos engrandece, o maior estado desse país, a receptividade que nós tivemos aqui. Temos certeza que muitos bons frutos brotarão dessa união, dessa parceria aqui hoje. É a maior categoria do país, né? A maior categoria de São Paulo, do estado, a maior categoria da cidade de São Paulo. E não tinha uma representação parlamentar. Acho que nós temos que aproximar cada vez mais as categorias do parlamento, não só do parlamento de São Paulo. Nós criamos a maior frente parlamentar do Congresso Nacional, mais da metade da Câmara dos Deputados assinaram autorizando a criação da frente. Mais de 20 senadores assinaram autorizando a criação da frente. Portanto, é uma frente que vai mudar a história dos comerciários no Brasil. Nós vamos trabalhar dentro do Congresso Nacional para levar as reivindicações para fora do Brasil, para fora do Congresso Nacional. Nós vamos mudar a relação dos trabalhadores comerciários com o poder nacional. Os membros da Comissão de Negociação da Federação se reuniram dia 3 de outubro com os patrões para discutir a pauta de reivindicações da campanha salarial unificada 2013. A intransigência patronal tem atrasado a assinatura da convenção. Do encontro liderados pelo presidente Mota da FEComérciários e por Ivo da Lacqua, diretor da FEComércio, saiu apenas um encaminhamento: que os empregadores respondam por escrito suas posições diante de cada item constante na pauta de reivindicações. Não há data definida para a próxima rodada. Que a Constituição é uma, digamos assim, a lei maior muito especial para a nação, para a sociedade de modo geral e especialmente para os trabalhadores. Exatamente porque essa foi a única Constituição que destinou alguns artigos exclusivamente para a classe trabalhadora. A Comissão de Turismo e Desporto da Câmara dos Deputados realizou na última quarta-feira uma reunião solene em comemoração ao Dia Mundial do Turismo, com o tema Turismo e Água, Proteger Nosso Futuro Comum, proposto pela Organização Mundial do Turismo. A reunião teve como objetivo mostrar a importância do setor para o desenvolvimento econômico, político e social. Muito bem, voltamos com Câmara Aberta Sindical ao vivo, hoje quarta-feira, aqui em São Paulo, como toda quarta, já há vários anos fazemos o programa, e hoje falando de engenharia, de engenheiros, de ensino de engenharia, desenvolvimento nacional, tudo isso está relacionado com a função do engenheiro, com a missão, digamos, do engenheiro. E estamos recebendo Murilo Celso de Campos Pinheiro, que preside o Sindicato do Estado de São Paulo da categoria, a Federação Nacional dos Engenheiros e também a CNTU, que é a confederação que agrega os profissionais de formação universitária. E com o Murilo aqui em nosso estúdio, João Carlos Gonçalves, que não é o Juruna, né? Porque o Juruna chama João Carlos Gonçalves, Bibo, que é o vice-presidente do sindicato. Antes de voltar a falar de engenharia e atender os nossos telespectadores,
Queria mostrar um livreto, Enéas, posso mostrar? Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Comerciários, a pauta mínima. A frente foi lançada em Brasília em agosto, estou citando de memória, se não me engano, 21 de agosto, e lançada aqui em São Paulo, até estive lá, fiz a cobertura, etc., dia 3 de outubro, agora semana passada. Até o Carlão Pinhatari, que é o deputado presidente da frente. Desejamos que a frente verdadeiramente cumpra a sua função, que é aproximar os comerciários do Congresso, do Parlamento, os parlamentares dos trabalhadores comerciários, e que isso gere frutos como, por exemplo, melhoria das condições de trabalho, especialmente a redução da jornada, porque o comerciário trabalha 54, 55 horas por semana. E é quando a jornada legal é de 44 horas. Murilo, tem várias perguntas aqui, deixa eu ver por onde nós vamos começar. E acho que tem um aqui que fala do pré-sal, né? Diz o Francisco da Lapa, é importante lembrar que para o pré-sal o Brasil vai precisar muito de engenharia geológica. Eu não sei se existe esse engenheiro, pensei que existia o geólogo, em cuja área faltam engenheiros. Falta engenheiro, o que é? Para trabalhar no petróleo, que tipo de engenheiro que é? Tem construção civil, tem civil, tem elétrico. Tem mecânico, elétrico, civil, metalúrgico, quer dizer, o pré-sal ele vai acumular um número muito grande de profissionais para trabalhar nesta área. Acho que o Brasil está se colocando, se preparando para esse desafio, o desafio do pré-sal, que os profissionais precisam estar especializados e prontos para atender, e acho que nós temos condição de atender. Perfeito. Nós falamos dos impostos, né, do Simples Nacional, e que a carga de impostos ela é cruel com a pequena empresa, sobretudo com a microempresa, e o Nildo Nogueira, do bairro do Limão, que é dirigente comerciário, ele diz aqui, a carga tributária da empresa é demasiada, isso atrapalha o desenvolvimento do país, e cita aqui um aspecto que é o imposto de renda na fonte, no salário dos trabalhadores, que verdadeiramente é um absurdo. Hoje os trabalhadores pagam 5 meses de seu salário para a Receita Federal nos impostos, né, diretos e indiretos. Se houvesse uma correção do imposto, que há muito tempo não se faz, poderia aumentar o consumo e o crescimento também do país, o que é correto. Desejo à mesa uma feliz noite, parabéns ao programa. Franzinho, um grande abraço, muitíssimo obrigado, Nildo, um grande abraço a você, meu companheiro, e acho que hoje você tem reunião nas quartas-feiras, não é isso? Então acho que você terá reunião, porque o Calazans me disse que teria uma reunião hoje. O Renato de Ipiranga faz perguntas também e diz aqui, anos atrás o Brasil tinha muitos engenheiros, mas depois diminuiu, teve até um engenheiro que virou suco, virou uma lanchonete aqui na Avenida Paulista. Atualmente, o Brasil tem engenheiro suficiente para tocar essas grandes obras que estão acontecendo e por vir? E pergunto mais, o sindicato, Murilo ou Bibo, quem quiser responder, emitiu uma nota recentemente contra a importação de engenheiros. Quem quer responder aqui ao que disse o Renato do Ipiranga? Posso responder, na verdade é o seguinte, eu acho que nós temos profissionais suficientes para atender o mercado brasileiro. Sem dúvida nenhuma, nós estamos investindo na educação, nós estamos dizendo que nós temos, se vocês olharem aí as últimas notas, provam que tem muito mais profissionais, alunos querendo estudar engenharia do que até os advogados. Saiu até isso recentemente uma pesquisa. Então, claro que isso é fato. A outra questão importante é que o profissional, atendendo o profissional do mercado, nós temos condição perfeitamente de atender sem precisar trazer nenhum profissional de fora, Franzinho. Nós temos condição hoje de atender o mercado brasileiro talvez com tranquilidade. O que nós precisamos é valorizar o profissional. Nós tivemos aí reportagens recentes onde uma prefeitura, por exemplo, de locais longínquos, diz o seguinte, eu não tenho profissional para tocar a obra. Na verdade, ela não quer pagar o salário mínimo profissional, ela não quer atender um profissional, ela quer, na verdade, ter um profissional de graça. Sem dúvida nenhuma, o profissional precisa ser valorizado, o profissional precisa trabalhar, precisa ter um espaço para ter isso. Então, o que acho que precisa ser feito antes de pensar em falar, olha, quero trazer alguém de fora, é valorizar o profissional brasileiro. É valorizar o engenheiro, valorizar a tecnologia. E também acho que nós podemos, talvez, trazer profissionais de fora, mas num assunto específico.
Nós temos um assunto, por exemplo, um profissional que tenha uma expertise que nós não tenhamos aqui. E que áreas você apontaria? Não, eu não sei, estou dizendo se a gente tiver um assunto, se a gente tiver um assunto específico, poderia trazer um profissional aqui. Aí vocês não são contra? Não, para que nós podemos aprender com ele. Correto. Nós não somos contra essa ligação, agora somos contra uma importação de profissionais para trabalhar aqui, desde que nós temos condição de atender perfeitamente o mercado brasileiro. Murilo, você disse que prefeitos não querem pagar o piso ou um salário mais adequado para um profissional qualificado. Recentemente, uma prefeitura do interior de São Paulo procurava um neurocirurgião, publicou um anúncio pagando R$40 mil de salário. O engenheiro ganha mais ou menos isso também ou não? O engenheiro ganha 9 salários mínimos. Esse é o salário mínimo profissional, 9 salários mínimos. Tá. Isso é convenção coletiva? Não, essa é lei. É lei? É lei. Tá. Nós temos uma lei do salário mínimo profissional. Essa lei são 9 salários. E muitas vezes as prefeituras, em alguns locais, não querem pagar, as empresas não querem pagar o salário mínimo profissional, que é o mínimo que o profissional tem para receber. Mas eu não conheço nenhum prefeito que ganha menos que 9 salários mínimos, tá? Então. O dele ele garante, né? Agora, do profissional é preciso pagar, com justiça, os bons profissionais Sem qualificados. Bibo, tem uma pergunta aqui do Roberto, da Cachoeirinha, a respeito da questão do ensino. Quando se fala, tem 2 assuntos aqui no Câmara Aberta que sempre geram muitas perguntas. Quando a gente fala de previdência aqui, vira um pronto-socorro, né? Querendo saber se vai se aposentar, se tem direito a aposentadoria especial, etc. E também a questão do ensino, da educação, né? O Roberto pergunta, e quanto à formação, como anda a qualidade e o nível de ensino das faculdades de engenharia? O padrão de ensino no Brasil está adequado para o grau de desenvolvimento da nação ou tem um gap nessa história? Não, eu acho que o que nós podemos, o que a gente tem verificado ao longo dos anos da nossa profissão de engenheiro, nós temos visto que o engenheiro brasileiro, ele não perde para nenhum engenheiro de nenhuma outra local do mundo. Muito pelo contrário. Ele é um engenheiro de alta qualidade, muito bem preparado. Então eu acho que isso daí mostra que nós realmente temos no nosso país um padrão de ensino muito bom. Tá. Vamos dizer que é o ótimo, mas como toda a evolução que está tendo no mundo, ela é muito rápida. Hoje também, às vezes, você precisa estar atento para verificar no que você pode estar melhorando. E foi em cima disso, realmente, como o Murilo já colocou, você mesmo já falou, nós estamos colocando a nossa escola, que é uma escola que vem com uma posição diferente, né? Procurando realmente fazer, mudando um pouco a forma como você hoje está fazendo o aprendizado. Então, vocês vão focar em inovação. E sim, vamos colocar inovação. Tá. Porque realmente isso é muito importante para a formação hoje de um profissional na engenharia. Hoje o mercado exige que qualquer profissional que se forme, ele precisa estar preparado para ser um profissional na área de inovação, na área de pesquisa, de desenvolvimento de produtos. Então isso daí realmente são coisas que você tem que ir mudando conforme o tempo vai passando, você tem que ir melhorando. Tá. Mas a nossa engenharia, o nosso engenheiro é um engenheiro de nível realmente reconhecido no mundo inteiro. Não deve nada a nenhum outro engenheiro de qualquer outra área, de qualquer outro país aí. Nós não temos nenhum problema com relação a isso. Ok. A engenharia brasileira, eu me lembro, o Brasil foi muito requisitado para fazer abertura de estradas, inclusive na África, né? Então, nessa parte, desenvolveu uma expertise muito grande em nossa engenharia, em grandes obras de hidrelétricas, por exemplo. Indiscutivelmente, o Brasil tem, digamos assim, é top, né? Nesse tipo de engenharia e certamente outros setores. Eu quero perguntar sobre a engenharia de alimentos, essa engenharia que, digamos, ajuda o Brasil a ser uma potência no agronegócio. Evidentemente que a engenharia é absolutamente fundamental na parte de maquinário e outros, mas aí o Bibo vai me responder depois do intervalo comercial. Aliás, depois da reportagem. A gente tem às 19h45 sempre uma externa, né? A gente entrevista um dirigente sindical, um consultor sindical, ou cobre um evento e passa aqui no programa. Como a Constituição brasileira completou 25 anos, sábado, dia 5, nós entrevistamos um dirigente sindical, que é o Ricardo Patá, que é formado em Direito e atuou também como juiz no tribunal aqui no TRT
da 2ª região na capital. Vamos à reportagem com o Patá, voltamos daqui a pouco com o Murilo e com o Bibo, ok? Manifestação hoje, manifestação pacífica. O Câmara Aberta Sindical entrevista agora Ricardo Patá, que preside os sindicatos comerciários de São Paulo e também preside a UGT, União Geral dos Trabalhadores. Este livrinho verde que vocês estão vendo aqui, evidentemente, todo mundo conhece, é a Constituição. Patá, você também tem formação na área jurídica. A nossa Constituição completa agora 25 anos. Eu considero a Constituição uma peça politicamente muito bem construída e com um ordenamento jurídico também bem construído. Queria saber que avaliação você faz desses 25 anos de Constituição Cidadã. Franzin, e todos aqueles que estão nos vendo no Câmara Aberta, a UGT, inclusive, tem programado uma atividade fundamental para a comemoração dos 25 anos da nossa Constituição, que nesse mês de outubro fará aniversário. Eu estive nos Estados Unidos recentemente, falando com um senador, líder dos democratas, e eles têm, na realidade, uma admiração na relação capital e trabalho e nas questões sociais por 2 instrumentos jurídicos importantes, a CLT e a Constituição. Então, o próprio Estados Unidos, que dizem que é um dos países mais democráticos do mundo, não tem um ordenamento jurídico tão bem construído, como você disse, como é o caso da nossa cidadã Constituição. Agora, é lógico, nós vamos comemorar e, ao mesmo tempo, temos que refletir e protestar, porque muitos dos artigos que estão bem escritos e bem descritos não estão, na realidade, funcionando ainda. Então, cabe ao movimento sindical pressionar o Congresso Nacional, porque 25 anos é um tempo bastante razoável para amadurecer, para que haja uma sintonia no nosso país, que é um continente, dos principais artigos que vão ao encontro das necessidades cidadãs do povo brasileiro. Manifestação hoje, manifestação pacífica. Muito bem, voltamos com o Câmara Aberta Sindical. Agora vamos tocar direto até o fim do programa com o Murilo, presidente do Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, e o João Carlos Bibo, seu vice-presidente da entidade, para falar de engenharia. Estamos falando de engenharia, tecnologia, formação do profissional, desenvolvimento, enfim, assuntos todos relacionados à engenharia, a essa profissão importante. Volta aqui o Juliano Tamura, da Liberdade. O que o senhor presidente pensa desta onda de importar engenheiros de outros países? Acho que o Murilo já respondeu, né, Murilo? Já respondi, nós somos totalmente contra a importação de profissionais, como eu já disse. Nós não somos contra a abertura, por exemplo, trazer um profissional aqui que possa trazer algum benefício, estou dizendo tecnológico, para nós profissionais brasileiros e cidadãos. Mas essa importação é desnecessária. Bibo, eu queria saber o que é exatamente engenharia de alimentos, se isso é engenharia genética e se não é, desculpa a ignorância aqui se eu estiver passando o atestado público de ignorância, jornalista não é obrigado a saber de tudo. E se essas funções têm relação direta com o fato do Brasil ser uma potência no ramo de agronegócios hoje. A engenharia de alimentos é uma engenharia que veio agregar ao engenheiro agrônomo, vamos dizer, tá certo? O agrônomo realmente é o grande responsável pelo agronegócio. É o responsável pelo desenvolvimento da produção. Agrônomo que é engenheiro agrônomo. É engenheiro agrônomo, então, engenheiro agrônomo, desculpa. E ele é o responsável pelo planejamento da produção, pela verificação do solo, para a verificação de qual deve ser a semente a ser plantada em cima do clima, em cima do solo. Então, isso é a engenharia primária na área da produção, na área realmente do agronegócio. O engenheiro de alimento é aquele que coleta esse alimento que foi plantado, que teve a sua colheita, e processa, ele trabalha dentro de uma indústria, da indústria de processamento, né, desse alimento que veio in natura. E aí ele faz o processamento
e transforma, por exemplo, o leite em queijo, todo o processamento que você tem dos enlatados hoje, é todo ele voltado realmente através do engenheiro de alimento. Então, quer dizer, ele é uma complementação, né? Ele pega o produto in natura e consegue transformar esse produto de tal forma que ele possa ser utilizado sem nenhum problema para a saúde da população. Pois é, a preocupação dele é realmente com a qualidade e com a saúde da população que estará consumindo esse alimento industrializado. Dizer, então ele tem uma visão também industrial, perfeito, porque ele também atua dentro do processo industrial da fabricação desses alimentos aí. Ou seja, tem uma relação com a saúde pública. É uma saúde pública. A gente, quando compra a latinha... A preocupação principal da saúde pública. A seleta de legumes lá no mercado, ou queijo, a gente não pensa nisso, né? Sim. Não, nós, os leigos, né? É. Perfeito. Porque tem essa preocupação principal. Murilo, se fala muito hoje em meio ambiente, desenvolvimento sustentável ou sustentado, não sei exatamente qual é o termo correto. O engenheiro tem algum papel nisso? Pô, total. Veja o seguinte, todo projeto de engenharia é um projeto sustentável. Na verdade, é o desenvolvimento sustentável. Nós pensamos o seguinte, hoje você não tem um projeto que seja feito sem pensar na qualidade de vida, no meio ambiente, na condição de vida melhor do trabalhador, do cidadão. Reuso da água. Reuso da água. Então, toda essa questão é observada. Hoje nós não temos projetos que seja feito de engenharia, grandes projetos, que não tenha a questão de sustentabilidade. Sustentabilidade hoje é um nome padrão em qualquer projeto de engenharia. Nós temos que pensar de fato na qualidade de vida, na oportunidade, no meio ambiente, quer dizer, na saúde, sem dúvida nenhuma. Perfeito, perfeito. Bom, temos mais perguntas aqui. O Renato Centro quer saber, eu pergunto para o Bibo rapidamente, se para ingressar na engenharia, acho que no mercado de trabalho, se é necessário ter padrinho ou basta ter o diploma e a qualificação? Vai passar por um teste lá na empresa ou por um concurso público, não é isso? Hoje, realmente, eu acho que no Brasil, essa história do padrinho, ele tem ficado colocado à parte, né? Se você quiser ingressar numa empresa do porte de uma Petrobras, a nível federal, você tem que prestar um concurso público. Não existe apadrinhamento. Se você quiser ingressar numa empresa tipo do porte da Sabesp, a nível estadual, você tem que prestar concurso público. Então, eu acho que essa história do apadrinhamento, ela já é um pouco do passado. Eu acho que a visão nossa hoje é realmente você tem que estar preparado, você tem que estar realmente pronto para poder exercer a sua profissão. Então, eu acho que isso daí, no meu entender, eu acho que esse apadrinhamento ele já está fora. Inclusive na própria iniciativa privada. A iniciativa privada vai buscar realmente os profissionais, né, de excelência. Competência, qualidade. Os de excelência, né, que está competente no mercado. Eu acho que ninguém está... O padrinho aí não adianta nada. Não, né? Eu acho que não. Acho que essa história de padrinho já foi. Eu queria mostrar aqui, por fim, o último material do Sindicato de Servidores Municipais de Guarulhos, STAP informa, e diz: servidor da educação protesta por direitos e mais respeito. Dia 14 tem ato público na Getúlio Vargas. Getúlio Vargas é uma praça no centro de Guarulhos. O ato começará às 8 horas e os professores, PEIs, PEBs, os agentes também e os assistentes de gestão escolar, as cozinheiras estão reclamando descumprimento de lei, descumprimento do plano de carreira, cargos e salários e de condições de trabalho. É preciso lembrar que, no caso, o secretário da Educação, lá, por coincidência, é professor ou foi professor. Portanto, não é possível que ele desconsidere as suas origens e não abra diálogo com a categoria, o que seria absolutamente inadmissível, até porque é um governo do Partido dos Trabalhadores. É um partido que, o nome já explica, que tem que ter compromisso com quem acorda cedo e dorme tarde, ou seja, com quem trabalha e carrega este país nas costas. Murilo, eu sou um estudante, estou em dúvida se você é engenheiro, se você é médico, se você é professor. Professor ninguém quer ser porque ganha muito pouco. Tem que dar aula em 3 escolas. Mas eu acho que quero ser engenheiro. O que me motivaria a ir para a engenharia? Que me dê 3 ou 4 assim, condições que atrairiam um jovem a ser engenheiro. Olha, eu acho que primeiro tem alguma coisa que nós temos que pensar. Por exemplo, o cara para ser engenheiro, o profissional, o aluno, o estudante, ele tem que gostar de exatas, ele tem que gostar de matemática, ele tem que gostar de contas.
Depois, eu acho que para engenheiro, ele precisa ter habilidades, não habilidades manuais, mas habilidades, por exemplo, de você ser um líder, você precisa tocar uma obra, você precisa acompanhar, você precisa liderar um grupo de profissionais. Como o Bibo mesmo falou aqui anteriormente, um engenheiro responde por 30, 40 profissionais. Então, essas são duas condições. E a terceira é gostar da engenharia. Tá. É gostar de um trabalho de engenharia. É gostar da realização. O engenheiro trabalha com a realização. Tá. Ele não trabalha com a teoria, ele não abstrato, fica, né? Não é abstrato. Ele só se realiza com o objeto pronto, o projeto executado, com a obra pronta. Esse é o engenheiro. Perfeito. Bibo, rapidamente, há muitas mulheres no segmento hoje, está crescendo ou ainda as mulheres não entraram com a engenharia? Não, está crescendo, está crescendo. Opa. Aliás, quando eu comecei na engenharia, dentro da minha classe, nós tínhamos nenhuma mulher. Hoje você já vê que isso está muito diferente. As mulheres estão ocupando todos os mercados, né, todos os postos de trabalho, né, elas estão entrando em todas as áreas. E a engenharia não deixa de ser uma coisa diferente. Realmente existem muitas mulheres hoje entrando na engenharia, são profissionais, quando se formam, são profissionais que vão para o mercado e têm o respeito, porque são competentes, sim, estão preparadas. Então eu acho que a mulher realmente tem ocupado, sim, todas as posições aí, realmente dentro do mercado, quer na engenharia, na medicina, em todas as áreas, mas eu acho que é uma profissional que está se preparando muito e ela é altamente competitiva no mercado que nós temos hoje no Brasil. Aliás, algumas mulheres querem até ser presidente da República, e algumas conseguem, outras conseguem. Bom, por falar em mulher, eu queria agradecer muito a Rita Casaro, que é jornalista, assessora do sindicato e que sempre faz aí a ponte para compatibilizar as agendas aqui dos dirigentes sindicais com a Câmara Aberta Sindical. Obrigado, viu, Rita? Murilo, muitíssimo obrigado pela sua gentileza de vir aqui ao programa. Volte sempre. João Carlos Gonçalves Bibo, muitíssimo obrigado. Entrevistar engenheiro é bacana, é diferente, porque os engenheiros eles são muito precisos na abordagem, né? Então as respostas são sempre redondas e muito bem acabadas. Eu tenho certeza que todas as respostas foram muito bem dadas aqui e você não ficou em dúvida sobre o que foi dito, tanto um quanto pelo outro convidado nosso. Informar a todos que na quarta-feira que vem nós vamos fazer um programa sobre os 25 anos da Constituição Brasileira, da Constituição Cidadã. Eu cheguei a participar de ações assim, da marcha, não marchei, mas de eventos ligados à marcha da Constituinte, fizemos reunião em Brasília, uma série de coisas, de modo que quando eu vejo aquele livro lá, eu fico feliz que, assim, meio miligrama da minha história também se encontra lá naquele livro, porque eu participei. Teremos aqui o Antônio Augusto Queiroz, Toninho do DIAP, que, aliás, eu conheci lá na Assembleia Nacional Constituinte em Brasília, virá quarta-feira ao programa. Provavelmente teremos o Francisco Calazan Lacerda, a ser confirmado, presidente do Sintoresp, garçom, maître e também advogado formado lá em São Francisco. Então, acho que podemos fazer um bom programa. A todos e a todas que nos assistiram, eu quero agradecer muito, especialmente aos que mandaram as suas perguntas. Alguns a gente não pôde colocar aqui no ar por falta de tempo. É sempre assim, faz parte, não tem jeito. Então, muito obrigado e até quarta-feira que vem, tratando da Constituição Brasileira, Constituição Cidadã, que completou 25 anos. Forte abraço.